Mateus 13:54. O tema desta mensagem, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração esta noite, ela vai falar da incredulidade. Um assunto muito importante para as nossas vidas. E o tema é: a incredulidade mata. Então, querido, nós vamos falar esta noite. E o texto é 13:54. Todos acharam? Se não acharam, está na tela. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e dizia: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém? Pode sentar, querido. Diante de um texto que fala da incredulidade, fala da cidade, da aldeia de Nazaré, onde Jesus nasceu. E por ele ter nascido nesse lugar, muitas pessoas o chamavam de Jesus de Nazaré. Nazaré era uma cidade simples, era uma cidade pobre, era uma cidade sem nenhuma evidência. Nazaré era um lugar comum, sem evidência alguma, até que Jesus nasceu e cresceu e ficou famoso, e ele deu outra visibilidade a Nazaré. Nazaré era um lugar de nada, era um lugar muito pobre e sem nenhuma visibilidade, como eu estou falando para vocês. E Jesus ficou ali durante 30 anos. Ele morava naquele lugar com a família. Ele morava com Maria, com José, com os seus irmãos. Todo mundo conhece a história de Nazaré, né? Muito falada na época de fim de ano. E estava ali em Nazaré, Jesus com a sua família durante 30 anos. 30 anos, Jesus andou para lá e para cá, trabalhou, vendeu, comercializou, pregou a palavra de Deus ali em Nazaré. Ele era muito conhecido em Nazaré. Então, o que aconteceu para Nazaré não ser uma cidade de muitos milagres? O que será que aconteceu naquele lugar? O que será que aconteceu ali para não haver muitas conversões, para não haver muitos milagres, para que a obra redentora de Jesus não fosse evidenciada em Nazaré? Você não ouve falar que Nazaré foi uma cidade de Jesus, que foi uma cidade próspera, que cresceu, que ali foram feitos muitos milagres? Você não ouve falar disso. Em Nazaré quase nada aconteceu, embora fosse a cidade onde Jesus morava. Então eu quero falar de algo que se chama incredulidade. As pessoas, como nós lemos aqui, não é esse o filho de Maria? Não é esse o filho do carpinteiro? E eles se maravilhavam do que Jesus falava, porque realmente Jesus começou ali, e
a notoriedade, a eloquência, aquilo que Jesus falava, não tinha escola que ensinasse aquilo. Não tinha. Eles sabiam que ali em Nazaré, Jesus não podia ter aquela formação. É como se num lugar não tivesse escola de medicina e você não fosse para fora e, de repente, você é um grande médico. Você fala de medicina de um jeito que os médicos de fora vêm para ouvir você falar de medicina. Então, Jesus falava de uma maneira tão sábia, tão inteligente, tão eloquente, acerca de tudo, da lei, dos profetas, do céu, da vida eterna, que eles ficavam assim, não é o filho de Maria? De onde vem tanta sabedoria? Nós sabemos que não há escola aqui para isso. Não é o caso de Paulo. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo não entendia das coisas do Senhor, mas de lei ele entendia. Porque ele foi criado numa das maiores escolas da sua época, a escola de Gamaliel. Mas Jesus tinha sido criado em que escola? Se Jesus não tinha saído de Nazaré, não tinha os pais cultos, irmão, parente, ninguém. Da onde vinha aquela sabedoria? Mas a incredulidade dos habitantes, das pessoas de Nazaré, fizeram com que a obra ali minguasse. Porque o Senhor Jesus, ele até suporta, querido, uma fé pequena. Ele até suporta, Marcelo, uma fé pequena. Você vê alguém, eu não acredito, eu estou fraco, mas eu sei que Deus é Deus, eu sei que Ele é poderoso, mas a minha fé é pequena. Mas quando alguém diz, eu não acredito, isto é balela, não há Deus, a Bíblia diz que chamássemos essas pessoas de anátema. É um pecado, a incredulidade é um pecado, e um pecado que Deus não suporta, porque a incredulidade, ela se opõe a Deus. Ela se opõe, ela diz que é mentira, ela descredibiliza, ela desvaloriza. E isto, queridos, desagrada a Deus. Então, o conselho de Jesus nesta noite para você é: não ande com incrédulo. Até com pecador você pode andar. Mas com incrédulo você não anda. Não anda com quem desfaz da palavra. Não se associe a quem não crê em Deus. Não se associe a pessoas que desvalorizam, descredencia. É melhor o pecador. Alguém que diz, não, eu realmente tenho minhas fraquezas, mas eu creio em Deus. Uma certa época, aqui na igreja, eu estava atendendo uma moça, e ela me contando os problemas dela, e eu ali, Deus, me ajuda a cuidar dela, me ajuda a ajudá-la. Mas quando eu fui falando de Jesus para ela disse assim, pastor, eu não creio. Eu não creio, simplesmente eu não creio. Aí eu perguntei para ela, querida, então o que você está fazendo de frente a uma pastora? Se você não crê, acabaram-se os meus recursos. Eu não posso falar mais nada. Se você dissesse, pastora, eu sou adúltera, pastora, eu peco mesmo, eu cheiro, eu me drogo, mas eu quero, eu creio, eu sei que Deus pode fazer. Eu conheci uma pessoa na rua, e essa pessoa, Deus colocou um amor muito grande na minha vida por ela, e ela estava sentada assim na calçada, perto da escola, e eu disse assim, vamos tomar um café comigo? E eu levei ela para tomar café. Essa pessoa, depois desse dia, essa pessoa não quis mais saber de ficar longe de mim. Ela queria ficar comigo. E quando ela ficava boa, ela vinha para a igreja, aceitou Jesus mais de 10 vezes.
Aí eu tinha uma amiga que brincava comigo, ela dizia assim, eu acho que tu está pagando essa moça para ela ir aceitar Jesus. Porque toda vez que eu pregava, que ela vinha para a igreja, ela vinha na frente, chorava, ofertava, que ela tinha uma pensãozinha, mas ela cheirava o dinheiro todo. Ela ofertava e ela ficava, e eu levei essa moça para dentro da minha casa, porque eu sabia, eu tinha referência que ela não roubava, que ela era uma pessoa boa, e essa pessoa começou a me amar muito, e eu fiquei com ela, fiquei uma luta. Uma luta, comprava as coisas para ela, comprava as coisas, depois ela vendia. Na mesma hora que ela tinha uma casinha com uma máquina de lavar, com um armário, daqui a pouco ela não tinha mais nada. E eu ali com ela, eu andava com ela para lá, eu andava com ela para cá. E às vezes ela estava na esquina me esperando, quando ela estava fumando, quando ela me via, ela botava o cigarro para trás. Me respeitava. Eu não era pastora ainda, eu era missionária, e ela ficava, porque é minha pastora, porque é minha pastora. E essa pessoa veio a falecer, mas eu creio que essa pessoa está com o Senhor, porque ela lutou muito contra aquela vida. E eu estava lá no dia do enterro, fui eu que fiz o culto fúnebre. Ninguém na família era crente, fui eu que fiz o culto fúnebre dela. E era algo que ela profetizava, ela dizia, quando eu morrer, é a senhora que vai fazer meu culto. Mas ela acreditava. Porque se ela tivesse me dito como aquela moça me disse, eu não creio. Eu não creio. Quando falam em Deus para mim, é falar de alguma coisa qualquer, de um copo, de uma caneca. Eu não creio. Eu fiz, acabou, filha. Se esgotaram os meus recursos com você. Não posso. E assim, a incredulidade, ela desagrada muito a Deus. Seja fraco, querido, mas não seja incrédulo. Seja crente. Acredite que Deus sempre pode fazer algo pela sua casa, pelaquela casa, com tanta dificuldade, vícios, guerra, luta, briga, maldição. Mas acredite, seja crente, não seja incrédulo. Mas o que acontecia? Inclusive, Isaías 53:1 diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor, olha essa expressão. A quem se manifestou o braço do Senhor. Manifestar é trazer para fora. É mostrar. Então, eu interpreto aqui desse jeito. Para quem o Senhor levantou o seu braço? Para quem o Senhor estendeu a sua mão? Para quem? Para quem o Senhor estendeu a mão? Para quem deu crédito à pregação. Como você quer, como eu posso querer que Deus resolva os meus problemas, se eu não acredito na pregação? Você entendeu? A pregação, ela está ligada. O crédito que você dá à pregação, o crédito que você dá à pregação, está ligada ao movimento do braço do Senhor. Está ligado. Então, se você dá crédito, se você está sentado aí, e o seu coração diz assim, é a palavra de Deus que está sendo pregada. Eu creio, Deus, nessa palavra. Eu creio, Deus, no seu agir na minha vida. Eu creio em isso aí que a pastora está falando, porque ela não está falando dela, de algo que ela foi para a faculdade aprender. Ela está falando de ti, do teu reino. Eu creio. Você está dando o quê? Crer é dar crédito. É por isso que quando as pessoas pedem um dinheiro no banco, eles dizem, não tem crédito. Ou seja, aquele banco não crê que você vai pagar. Isso é crédito.
Quando você pede crédito numa loja e que eles olham a sua ficha para ver se eles vão confiar, se eles vão dar crédito a você, eles fazem aquela pesquisa e quando aquela pesquisa é negativa, eles não lhe dão crédito. Crédito é confiança. Crédito é acreditar. Olha, querido, a sua ficha foi reprovada. Eles estão dizendo assim: nós não confiamos que você vai pagar. Isso é crédito. Então a Bíblia diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou que aquela pregação é a verdade? Quem acreditou no Deus da pregação? Porque quando você não acredita na palavra que é pregada, você não está acreditando, não é no pregador, não. Você não está acreditando em Deus, que a palavra é dele. Então, quem deu crédito? A esse que deu crédito, se manifesta o braço do Senhor. Então, quando você dá crédito, o Senhor levanta o braço e Ele toca nas suas dores, toca na sua enfermidade, toca nas suas finanças. Ele te dá crédito, Ele te livra, Ele te cura, Ele te liberta. Porque você deu crédito à palavra dEle, porque a pregação, ela é a palavra de Deus. Aleluia. E tudo que aconteceu ali em Nazaré, por que não aconteceu os milagres em Nazaré? Porque eles não creram. Porque vocês dizem que tudo que Jesus faz, ele pergunta: você crê? Se creres, verás a glória de Deus. O que quer que eu te faça? Poxa, mulher, tão grande é a sua fé. Todas as vezes que Jesus realizava um milagre, Jesus falava de fé. Vá em paz, a tua fé te salvou. O que queres que eu te faça? Nunca vi uma mulher com tanta fé. Mulher de fé. Eita, homem de fé. Sempre que ele fazia um milagre, ele falava da fé. E Nazaré, infelizmente, não conseguiu ver muitos milagres do Senhor. Inclusive, eles diziam: Senhor, tu faz tanto milagre em tanto lugar. Eles ficaram sabendo de Cafarnaum, que era uma cidade onde Jesus operou muitos milagres. E eles queriam que Jesus operasse ali. Mas Jesus não podia operar ali por causa da falta de fé. E eles, quando pediam que Jesus fizesse um milagre, eles pediam como se Jesus fosse um guru. Não era por fé. Eles pediam assim: faz aí que eu quero ver. Faz aí que eu quero ver. Não é o Filho de Deus? Então cura aí que eu quero ver. Deus não faz milagre dentro da condição de um mágico, de um guru, de um feiticeiro, de alguém que faz um chá milagroso. Jesus só manifesta com fé. Teve fé, você vai ver o braço do Senhor. Teve fé, é por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, a Bíblia fala também: é possível ter alguma coisa, porém há alguma coisa impossível para Deus? Na mesma hora que ele diz que não há nada impossível para Deus, ele diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus. Com conhecimento não se agrada a Deus. Com vindas 1000 vezes a novenas, a sacrifícios, não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a fé. E ele não operava os milagres ali, porque aquele povo de Nazaré não acreditava nele. Não acreditava. Eles achavam, eles conheciam tudo de Jesus. Olha, eles sabiam
quem era o pai, eles sabiam quem era a mãe, eles sabiam quando tinha nascido, eles sabiam da promessa que estava sobre Jesus, eles conheciam tudo. Aí eu me lembro, lendo essa parte, que eles conheciam tudo, eu me lembro das pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, que são teólogos, inclusive os teólogos liberais, que estão trazendo toda essa desgraça aí para a igreja. Eles conhecem tudo de Jesus, eles só não conhecem Jesus. Eles conhecem tudo sobre Jesus, sobre a história, sobre o grego, o hebraico, o aramaico. Mas não é esse o filho de Maria? Eu conheci, eu estudei, eu vi lá. É um homem comum, é filho de Maria e de José. Conhecem tanto, mas não conhecem nada. Estudam tanto, mas não sabem nada. Porque é vã, a Bíblia diz, vãs filosofia. Então eles sabiam onde morava, sabia quem era a mãe, sabia quem era o pai, sabia o que Jesus estava fazendo, sabia qual era a história de Jesus. O nome disso é conhecimento sem fé. E conhecimento sem fé é heresia. Eles tinham conhecimento, mas eles não tinham fé. Era um conhecimento inútil. Era um conhecimento vazio. Sabe? Aquele conhecimento que não serve para nada. Aquele conhecimento que não serve para nada, que ainda é pecado, que ainda fazem outros pecarem. Este é o conhecimento sem fé. Ele não serve para nada, só serve para o fogo. Porque estes homens aqui conheciam Jesus, mas eles não tinham fé. Não reconheciam a autoridade. Eles não reconheciam. Esse aí é o Filho de Deus. Não, eles diziam, esse é o Filho de Maria, de José. E quando Jesus falava acerca do reino, eles diziam, mas não é inteligente mesmo? Aonde que ele aprendeu essas coisas? Ainda ficavam com raiva. Porque Jesus tirava onda com a cara deles. Como dizem os jovens. Tirava onda. Porque falava de coisas que eles ficavam assim, aonde ele ouviu falar isso? Aonde que ele aprendeu isso? Aonde ele... Mas o problema de Nazaré não era não gostar de Jesus. O problema de Nazaré não era a falta de admiração. Quando Jesus pregava, eles diziam, oh, que sermão! Quando Jesus falava as parábolas, ele dizia, meu Deus, quanta sabedoria! Nazaré estava assim, boquiaberta. Nazaré estava admirado de tanto conhecimento, de tanta cultura, de tanta oratória, de tanto Deus na vida de Jesus. Então, o problema de Nazaré não era assim, eu não gosto de Jesus, eu não quero esse Jesus. Não era, o problema dele não era admirar, porque eles admiravam. E ainda sentiam orgulho. Gente, esse Jesus é nosso, ele está aqui na pequena Nazaré. O problema de Nazaré era a fé. Gente, olha que coisa interessante. Eles admiravam, mas não tinha fé. Será que você já conheceu alguém assim? Que admira, mas não crê? Eu nunca preguei para alguém. Eu ainda não preguei para ateu na minha vida. Mas eu nunca preguei com alguém que não concordasse. Não, Jesus é bom mesmo. Tudo para mim é Jesus. Jesus na frente. Jesus é bom. Pastor, está certa, tudo é com Jesus. Mas não crê. Admira.
Admira. Se você perguntar, você ama Jesus? Amo. Você acha que Jesus foi um grande homem? Foi. E pastora, Jesus para mim é tudo. Aí você crê? Creio. Então, se você crê como? Você crê em que nível? Em que nível você crê? Até onde você crê? Crê, mas não obedece? Crê, mas não conhece a palavra? Crê, mas não honra? Todo mundo diz que crê em Deus. Até o diabo crê. Mas quando você pergunta, você crê em que nível? Aí a pessoa se enrola. Você crê no nível de obedecer a palavra dele? Você crê no nível de dizimar? Porque é mandamento? Você crê no nível de ajudar o órfão e a viúva? Você crê no nível de colocá-lo no centro da sua vida? Aí a história vai mudando, sabe? Vai mudando. Vai mudando. Então, gostavam das palavras de Jesus? Achavam lindas. Meu Deus, que sermão lindo. Mas obedecer, entrar e dizer, Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Isso aí eu não quero, não. Essa mesma pessoa que diz que crê em Deus, se você disser para ela que para ela crer, ela precisa obedecer, ela vai sair de fininho e daqui a pouco ela não quer nem te ouvir mais. Porque ela não crê, ela admira o Evangelho, ela admira o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela admira deitar-me faz em verdes pastos. Ela admira o ministério que canta, ela admira. Ela é Nazaré. É a cidade que não vai ver milagre. Quantas vezes você vê, eu tive a experiência de ver uma amiga, depois de 25 anos, conheci crente quando eu me converti. Depois de 25 anos, eu a encontrei, a mesma pessoa. Continuava uma pessoa bacana, continuava cuidando da vida dela, mas espiritualmente ela era a mesma. Vou na igreja de vez em quando, gosto da mensagem do pastor, são as admiradoras. Mas está fazendo alguma coisa na igreja? Não. Já é batizada com o Espírito Santo? Não. Se envolve com alguma coisa na obra? Não. A mesma criança, tomando leitinho, depois de 25 anos. Eu olhei para aquilo e me deu tristeza. Eu disse, meu Deus, isso é anomalia. Porque quando você tem uma criança que você leva no médico, com 1 mês ela tem que estar fazendo isso e isso. Pergunta a um pediatra. Com 2 meses tem que estar fazendo isso e isso, isso. Quem é mãe é que sabe. Rayane? Com 5 tem que fazer isso, isso e isso. Com 1 ano tem que estar fazendo isso e isso. Aí o crente fica 25 anos e ele está tomando leite. Continua sem ler Bíblia, não sabe a diferença do Novo Testamento para o Velho, não sabe nada. Diz que João é Pedro, que Pedro é João. Fala cada coisa absurda, não tem maturidade, fica sem ir para a igreja porque o irmão passou e não falou, não amadureceu. Isso é patologia, querido, isso é doença, falta de crescimento, nanismo. Então, o Evangelho não é o quanto você admira. O Evangelho é o quanto você se entrega. Admirar é fácil. Quem não gosta de ouvir a palavra de Deus? O Evangelho não é o quanto você admira Deus. Admira a igreja. Admira os que pregam. O Evangelho é o quanto você se entrega.
é o quanto você se dá. Isto é evangelho, é o quanto você se dá. Aleluia. Traga Jesus, querido, para o centro da sua vida. O lugar dele não é no meio. O lugar dele não é atrás. O lugar dele não é o lugar dele é num alto e sublime trono. Cadeira é para mim. Uma cadeira é para mim, porque eu posso botar a cadeira aqui, eu posso botar a cadeira ali. Eu posso botar a cadeira lá na porta e sentar. Cadeira é para mim. Mas o trono é para Deus. Então, coloque Ele. Quando que eu coloco Deus na cadeira? Quando eu faço o que eu quero, depois eu vejo no que vai dar. Quando eu coloco Jesus na cadeira, quando eu não quero obedecer aos mandamentos, eu tenho Ele, eu amo Ele, mas Ele está na cadeira. Não está no trono. Traga-o para o centro da sua vida. Traga-o para o centro do teu casamento, do teu relacionamento, do teu namoro, do teu noivado, da tua casa. Traga-o para o centro da criação dos seus filhos. Traga-o para o centro da sua vida, querido. O lugar dele é no trono. E eu nunca vi trono atrás. Se aqui tivesse um trono, não estaria no lado ali, do lado da Rayane, não estaria o trono. Nem no lado da Eliette. Não estaria um trono na porta. Nem estaria aqui no meio. O trono está no centro. O trono está na frente. O trono é o lugar de Deus. E Ele deve ter um trono na sua vida, nos seus negócios, na sua casa, na sua família. O trono é dele. O trono é dele. Coloque-o no lugar certo. E traga-o para o centro. Jesus saiu de Nazaré. Quando eles menos esperavam, Jesus não estava mais lá. E não deu muita confiança para Nazaré, não. Eles diziam, você faz tanto milagre, faz aqui. É como se ele dissesse assim, não vou fazer aqui não, vocês não merecem milagre. E aí, quando eu estou falando da minha amiga, que conhecida depois de 25 anos do mesmo jeito, é porque não tem Jesus no centro. Será que a honra é dele? Querido, Jesus não opera. Quando você vê alguém 50 anos do mesmo jeito, é porque Jesus não está no trono. 50 anos sem crescer. 50 anos chamando João de Pedro, Pedro de João. 50 anos sem abrir a Bíblia, sem estar no culto, sem se envolver com a palavra. Esta pessoa não tem Jesus no centro. Porque Deus não deixa quem é próximo dele. Gente, relacionamento com Jesus é face a face. Não existe relacionamento assim. Pastor Davi está lá na porta, eu estou aqui. Eu estou me relacionando com ele. Eu posso me relacionar com Davi daqui, falar com ele. Mas com Jesus é diferente. É face a face. Porque quando Moisés subia, ele descia com o rosto resplandecente, e as pessoas não aguentavam nem olhar. Era por causa da face de Jesus, era por causa do brilho de Jesus, era por causa do brilho de Deus, era por causa da presença de Deus, era por causa da proximidade naquele relacionamento. É impossível alguém ter relacionamento com Deus e ficar do mesmo jeito, continua xingando, continua traindo, continua meia boca, vem não vem, chove não vem, faz sol não vem, faz frio não vem, faz calor não vem, é impossível. Mas é possível a pessoa ficar 20, 25, 30 anos num lugar e não ter o relacionamento face a face. Continuar sendo Nazaré. E o pior é que quer os milagres de Deus. Não vai ver milagre.
Nazaré viu milagre? Onde que Nazaré viu milagre? E ela pedia. Nazaré pedia. Aquele Cristo fica assim, faz, Senhor. Opera na vida do meu marido, salva ele. Acabou o culto. Vou para a rua. Vou para a televisão. Vou para a TV. Vou para a fofoca. Vou para o mexerico. Vou falar mal da roupa da irmã. Coisa boa é falar mal. Como é bom. Como alimenta a carne. É bom para a carne pra caramba, gente. Falar mal é muito bom. Para a carne é muito bom. Desabafa. Mas para o espírito ela é terrível. Fica ali. A vida toda fica ali igual a Nazaré. Oh, meu Deus, cadê os milagres aqui? Cadê? Você faz tanto lá fora. Ai, meu Deus, lá em Cafarnaum, tu está lá. As sogras de Pedro, a multiplicação dos pães, o milagre da colheita. Ai, meu Deus, eu sou Nazaré, eu estou aqui. Eu não creio. Eu não me dedico. Eu não me rasgo. Vai continuar como Nazaré. A história de Nazaré é a história do crente sem compromisso. A história de Nazaré é a história do crente sem compromisso. Não tem mudança, não tem milagre, não tem salvação. É a história de Nazaré. Ah, pequenininha, pobre Nazaré. Mas em Cafarnaum foi diferente. Em Cafarnaum, Jesus encontrou fé. É conhecida como a cidade de Jesus. Podia ser Nazaré, né? Podia ser Nazaré. Mas não foi. Foi Cafarnaum. A cidade conhecida como a cidade de Jesus. Cafarnaum manifestou fé. E a quem se manifestou o braço do Senhor. A quem deu crédito à pregação. Cafarnaum deu crédito. Cafarnaum acreditou. Cafarnaum teve fé. E Cafarnaum viveu os maiores milagres da Bíblia. E está em Cafarnaum. Os milagres, a cura. Querido, na Bíblia existem muitos milagres que foram feitos em Cafarnaum. Jesus saiu de Cafarnaum e nem avisou. Muitos levitas estão cantando achando que Jesus está com ele e Jesus já saiu de Nazaré. Nazaré, quando acordou, Jesus não estava mais ali. Existem pregadores que são pregadores de Nazaré. Eles acham que Jesus ainda está ali, mas Jesus já foi embora para Cafarnaum. Foi a primeira cidade que Jesus foi depois que saiu de Nazaré, foi Cafarnaum. Ele saiu de Nazaré. E ele foi para Cafarnaum. Deixou os que não tinham fé, que não tinham compromisso, e foi atrás daqueles que tinham fé. E Cafarnaum, querido, ela explodiu em milagres. A Bíblia diz que Sansão acordou um dia, depois de desobedecer, ele acordou um dia achando que Deus ainda era com ele, mas Deus já não estava mais. Ele achou que ele era forte, porque ele era nazareu, tinha voto na vida, tinha promessa na vida, mas ele desobedeceu, ele foi inércio, foi louco, e quando ele acordou um dia, é assim que está escrito, quando ele acordou, achou que Jesus era com ele, e ele não era mais, e logo após ele foi preso. E vocês sabem o que aconteceu com a vida de Sansão.
Existem levitas, existem ministérios de louvor que acordam achando que Deus não é com eles e Deus já saiu dali. Eu já tive, para confessar a vocês, eu já tive nesse altar pessoas que achavam que Deus estava com ela, mas Ele não estava mais. E eu disse, rapaz, moça, você acha que Ele ainda está com você, mas Ele não está mais. Ah, mas eu quero ficar um pouquinho sem Jesus. Sem Jesus não dá. Tem pessoas, tem pregadores eloquentes que pregam a palavra e acham que Jesus ainda está ali. Querido, Jesus já saiu de Nazaré e já foi para Cafarnaum. Foi atrás dos que têm fé. Foi procurar os que ouvem a sua palavra. Aleluia, foi procurar os que dão crédito à sua pregação. Aleluia, foi procurar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Tem altares que acham que Jesus está ali, não está mais não, Nazaré, 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 você esteve com Cristo, mas Ele se foi. Ah, mas eu quero ver milagre, Ele se foi. Ah, mas eu ainda quero uma oportunidade. Ele foi embora. Não adianta pregar mais. Ele já foi embora. Querido, que nem eu, nem você, nem ninguém desta igreja possa acordar achando que Jesus está com ele e ele não está mais. E ele não está mais. Se não tem entrega, ele sai. Eu vou repetir. Não se enganem, não se enganem, não se enganem. Se não tem entrega, ele sai. Se ele não é o centro, ele sai. Se você não dá honra a Ele, se eu não dou honra a Ele, Ele sai. Querido, que coisa séria que eu estou pregando nesta noite. Se não obedecemos, Ele sai. Eu, como pastora, se eu não cuidar desse altar, Ele sai. Tenho filhos aqui. Não só filhos naturais, mas filhos espirituais. Que dói do mesmo jeito. Se eu tiver que falar, desce. Porque se eu não cuidar, não é só o membro não. Se eu não cuidar, ele sai. Se eu não vigiar, ele sai. Se eu não amar, ele sai. Se eu não obedecer, ele sai. Se eu e você não ficamos em lugares onde não somos honrados, imagina Deus. Você ficaria num lugar onde não tivesse honra para você? Onde alguém jogasse um copo de água na sua cara e que a sua fala é a mesma coisa, a sua família chegou ali, fica aí em qualquer lugar. Se eu, que sou pecadora, miserável, nós que somos pobres, cego e nu, não ficamos em lugar de desonra, como que Deus vai ficar? Como que o Espírito Santo vai ficar? Se o altar desonra a Deus, é apenas um lugar como outro qualquer. Se o crente desobedece a Deus, ele é uma pessoa como outro qualquer. E Jesus sai. Sai. Ele vai embora. Ele vai embora e quando você o procura, ele não está mais. E Cafarnaum recebeu todos os milagres
todos os milagres que Nazaré queria receber, toda a glória que Nazaré queria ter, toda a salvação que Nazaré queria ter, Nazaré ficou seca. Nazaré ficou, a única coisa boa que teve Nazaré, que Jesus ficou ali, mas eles não reconheceram os 30 anos, não honraram os 30 anos, não honraram a Deus, foram incrédulos, admiravam, gostavam, mas não honravam. Não é apenas gostar, não é apenas admirar, não é apenas gostar do culto, não é apenas gostar do lugar de culto, mas é honrar. Ministério de Louvor. Seja Cafarnaum, o lugar do milagre. A sua vida vai ser cheia de milagres, porque você honra a Deus. Aleluia. Foi ali em Cafarnaum que ele recrutou os seus primeiros discípulos. Foi ali que tudo aconteceu. As coisas começaram a acontecer em Cafarnaum, porque é a cidade da fé. Cafarnaum foi a cidade da fé. Que cidade você quer ser? Que cidade você quer ser? Você quer ser Nazaré ou você quer ser Cafarnaum? Que você possa ser Cafarnaum, querido. Jesus te abençoe. E que esta palavra possa ficar gravada no seu coração. Se eu não honrar, ele sai. Mas se eu honrar, ele fica. Se eu honrar, ele fica. Ele fica na empresa, ele fica na casa, ele fica na saúde, ele fica na vida do filho, ele fica na vida da filha. Que você não se surpreenda, porque Jesus saiu, Jesus foi embora, mas que você possa ser como Cafarnaum. A cidade de Jesus sou eu. Oh, aleluia, a cidade de Jesus é você. A cidade de Jesus é você. A cidade de Jesus é a sua casa, é a sua empresa, é a sua vida. Que você seja a cidade de Jesus. Que você seja a cidade de Jesus. Eu profetizo isso sobre a sua vida, igreja. Quem pode me ajudar na ministração da ceia? Quem vai me ajudar na leitura aqui? Pastor José. Aleluia. Oh, Cafarnaum de Deus, cidade de Jesus, cidade do milagre. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua Glória a voz. Deus. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A sua graça, falando o amor do Pai, que prepara para nós um caminho para ir. Eu posso me achegar ante teu sangue. Nos lava, nos
momento em que estaremos trazendo à memória a morte do nosso Salvador e a sua ressurreição. O memorial que Ele estabeleceu, ceando ali com os apóstolos, para que a igreja também fizesse esse mesmo memorial ao longo da sua trajetória aqui nessa terra. Vamos orar pelo pão, pelo suco. Põe as mãos, igreja. Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor Deus querido, esses elementos. Pedimos a Ti que Tu abençoe o pão, Tu abençoe também, Senhor, o suco da vide, Pai querido, para que a Tua igreja possa participar. Nós, Pai, abençoamos, nós te consagramos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Pode servir. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que
é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém todos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Semelhante também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que beberdes, que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha.